Mundial de 1958 fica para a história como o primeiro de Pelé e Garrincha, dois dos maiores craques da história do futebol. Com os dois em campo, o Brasil nunca perdeu. Em 40 jogos, nos quais ambos jogaram, os brasileiros ganharam 36 vezes e empataram apenas 4, com a Argentina, em 59, a Checoslováquia, em 62, outra vez a Argentina e Portugal, ambos em 65. Não espanta por isso que, com a dupla a todo o vapor, os brasileiros tenham conseguido o seu primeiro título mundial. O que muita gente não sabe é que tanto um como o outro podiam ter sido riscados da lista final de Vicente Feola, o treinador que foi encarregue da equipa a poucos meses da viagem para a Suécia. Feola, que pesava 105 quilos e, segundo se dizia, dava sempre uma cochilada no banco, no meio dos treinos, era apenas o rosto técnico de uma comissão de especialistas com a qual o Brasil não queria, desta vez, deixar nada ao acaso. A comissão tinha um treinador, um preparador físico, um espião, a quem se chamava mesmo isso, que não havia cá observadores, um tesoureiro, um dentista e um psicólogo. Os 33 atletas convocados para o início dos trabalhos foram submetidos a uma rigorosa inspeção destinada a arriscar os que podiam vir a servir de travão a uma caminhada que se queria vitoriosa. E o primeiro problema foi logo o check-up médico, no qual até casos de sífilis foram detectados. Ao todo, o dentista descobriu 470 dentes cariados, tendo sido forçado a extrair 32, quase um por jogador em média. O problema com Pelé e Garrincha, no entanto, surgiu quando em campo entrou o psicólogo João Carvalhais. A ideia da Confederação Brasileira dos Desportos era impedir que a habitual tendência para sucumbir nos momentos decisivos voltasse a revelar-se. O atleta brasileiro era visto como forte tecnicamente, mas demasiado frágil no plano mental. E Carvalhais, que se especializara na realização de psicotécnicos suscetíveis de avaliar, por exemplo, a capacidade dos candidatos a motoristas de autocarro, foi chamado para testar as competências dos 33 pré-convocados. Dois dos jogadores que reprovaram no teste foram precisamente Pelé e Garrincha, cujo afastamento foi recomendado pelo Dr. Carvalhais. Pelé, que à data tinha apenas 17 anos, obteve um score de 68 pontos em 123 e foi considerado infantil e inapto para um desporto coletivo por falta de responsabilidade e de espírito de luta. Garrincha, então, bateu todos os recordes pela negativa, somou apenas 38 pontos, que o teriam chumbado até como candidato a uma tarefa individual, como é a de motorista de ônibus. Ficou lendária a resposta do anjo das pernas tortas quando João Carvalhais lhe pediu que desenhasse a primeira coisa que lhe viesse à cabeça. Mané desenhou um círculo com raios a saírem dele e quando o psicólogo lhe perguntou do que se tratava, na esperança de receber uma resposta minimamente elaborada, o jogador entrou no golo. É a cabeça do Quarentinha, riu-se a lembrar o seu colega de ataque no Botafogo. Garrincha só ficou na lista final porque Julinho Botelho, o ponta que Feola pensou chamar para ser reserva de Joel, o titular, jogava na Europa, na Fiorentina, e declinou a convocatória feita por João Avelange, o futuro presidente da FIFA, que na altura liderava a CBD. Tal como Pelé, esteve por um fio com Almir Pernambuquinho, que até já estava em torneio europeia com o Vasco, de prevenção. O Brasil foi para a Suécia com um rigoroso regulamento disciplinar. Os jogadores foram, por exemplo, proibidos de levar instrumentos musicais. Eram forçados a barbear-se sempre antes de descerem dos quartos para tomar o pequeno almoço. Não podiam fumar nem beber com o fato de treino da CBD vestido. E só podiam telefonar para casa uma vez por semana e por um máximo de 3 minutos. Um fator, no entanto, os responsáveis não podiam controlar: as suecas. A sociedade sueca era muito progressiva para a altura e bem perto do local de concentração brasileira, um camping entre Gotemburgo e Borås, havia uma colónia de nudismo. Vários jogadores foram a Gotemburgo comprar binóculos para poderem ver as anfitriãs tal como vieram ao mundo das janelas dos seus quartos. E a questão é que o interesse era recíproco. O mundo era muito menos global do que hoje e as mulheres escandinavas também não estavam assim tão habituadas a ver homens negros ou morenos. Ainda por cima, atletas. Os quartos dos jogadores eram vigiados. Lá não entrava ninguém, mas a vigilância não se alargava a toda a mata em redor, onde há relatos de vários encontros de cariz sexual. Apesar de terem ficado na lista final de 22 elementos, Pelé e Garrincha começaram o Mundial como reservas. Feola abriu com Zagallo, Joel, Dida e Mazzola na frente de ataque e ganhou por 3-0 à Áustria. Seguiu-se o jogo com a Inglaterra, no qual Vavá substituiu Dida.
O empate a 0 implicava que a última jornada contra a União Soviética, campeã olímpica 2 anos antes, seria decisiva. Era preciso ganhar. Foi aí que Garrincha e Pelé entraram no 11. O ponta substituiu Joel, que antes do jogo com a Inglaterra tinha dito a Zagallo: tenho de caprichar, que se o Mané entra na equipa, já não sai mais. E Pelé ocupou a vaga de Mazzola, com passagem de Zagallo para a esquerda. O Brasil ganhou por 2-0 e classificou-se como vencedor do grupo. E da história que começa aqui, vos falarei amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.